E aqui é a lógica dos 3 agentes que editam o roteiro. Por que 3 agentes? Porque cada um trabalha com um contexto diferente. Se 3 professores diferentes corrigem a mesma prova, tem uma chance maior de evitar erros, porque você entende que se a nota for idêntica do aluno, provavelmente aquela nota é correta. Se existe uma divergência muito grande, aí isso entra num processo de análise. Uma outra coisa que ajudou muito nesse processo de decupagem foi pensar numa lógica de trás para frente. Por quê? Porque eu vou gravar uma frase e geralmente a última vez que eu tentei gravar a frase é a vez que funcionou, né? Dificilmente eu vou gravar uma frase bem e vou tentar gravar de novo para ir melhor em um vídeo para o YouTube, né? Para uma propaganda, para um anúncio até beleza, mas para um vídeo para o YouTube, se eu falei bem a frase, tá falado. E aí ele vai sempre usar essa lógica de a frase que veio depois eu vou utilizar e não as frases que vieram antes. E pode parecer uma coisa óbvia para um editor, né? Alguém que já está acostumado a editar há muito tempo. É uma coisa, pô, mas isso é ridículo. Tudo bem, mas o ridículo precisa ser explicado para a IA. Caso contrário, pode ser ignorado, né? A tendência é que seja ignorado. E às vezes as instruções que a gente considera mais banais, mais óbvias, são as mais importantes. Aqui na etapa de corte e renderização tem 2 etapas interessantes. Essa aqui é uma em que algumas coisas ditas de maneira muito baixinhas vão ser consideradas erros, né? Porque às vezes, cara, a gente está falando para dentro, né? E aqui, se eu falei uma coisa para dentro muito baixo, uma coisa comum é você tentar, por exemplo, num roteiro pronto, você tentar ler a frase em voz alta para memorizar mais rápido. Só que quando você lê essa frase, ela não pode ser detectada como uma frase que vai para o roteiro final. Então precisa ter em decibéis um volume que é considerado aceitável para que aquilo seja de fato uma frase para ir para o roteiro final, para a versão final. E aí tem uma outra coisa bem legal aqui, que são esses prefixos abandonados, né? O que é isso? É quando eu vou gravar uma frase, eu começo a gravar e paro. Por exemplo, vamos supor que eu queira falar, essa é a forma que eu edito vídeos com IA, né? E aí eu falo, sabe, essa hesitação, essa coisa do começo da frase, que às vezes você vai sem a coragem necessária para falar e perde a frase no meio e aí começa de novo, né? Essa é a forma, né? E aí você fez um monte de coisinha ali, barulhinho, cacoetinho, e aí não foi legal, ele não pode estar no roteiro. Então ele vai identificar isso e vai excluir.